Olá, queridos, permita-me comunicar algo, falar com vocês aqui, partilhar uma porção bíblica. Vem à minha mente aqui uma frase sobre normatizar as coisas. Vem de normas, né? Padrões. Quem estudou antigamente, a escola tinha um padrão. Se fosse sem uniforme, não entrava. Não sei se vocês são dessa época. Se fosse sem um uniforme, não entrava, camiseta, porque era um uniforme chamado farda. E se fosse sem a roupa, não entrava. Então é uma espécie de normatizar. E a normatização pode ter seus prejuízos, mas também tem seus benefícios, que é para que todos falem a mesma língua, para que todos estabeleçam um padrão de regulação, para que todos obedeçam. Isso principalmente entre departamentos, entre secretarias, entre povos, entre sistemas. Então, normatizar é como se tivesse tudo, a pessoa já sabe, entra, já sabe como que vai funcionar. Ela traz a ausência de ambiguidade, né? Normatizar. Mas as normas hoje, elas são confundidas como lei, e as pessoas dizem que não pode mais isso, não pode aquilo, e muitas coisas que deveriam ser dadas continuidade estão dando lugar ao caos. Existe um texto, por que eu quero falar isso? Porque se a gente normatizar muitas coisas também, não haverá quem saiba algo, alguém que se destaque melhor do que o outro, que tenha mais inteligência do que o outro. E a gente precisa entender que alguns precisam escrever livros e outros leem. Se normatizar, deveriam ser todos escritores. Se normatizar, todos deveriam ser leitores. Então, onde estariam os escritores? A gente precisa entender onde estariam, então, os leitores. Normatizar é criar um padrão, mas não podemos anular aquilo que cada um foi realmente abençoado ou adquiriu durante sua jornada, seu conhecimento, sua formação. E com isso eu trago um texto bíblico em Provérbios 3:7 que diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Mas está lá no texto do pregador, o pensador, Salomão, e eu quis trazer aqui para novo tempo, novo conceito, aqui dentro de uma visão mais para igrejas, né? As cartas de Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 16, diz algumas coisas muito interessantes. Aqui ele está pedindo para que nós venhamos entender o que a palavra quer de cada um de nós. Ele diz assim, fala sobre as virtudes que devem ser recomendadas. Virtudes são qualidades e tem coisas que a gente nasce com elas e devemos deixar, porque elas não são virtudes, são maus exemplos adquiridos, né? E aqui ele vai falar algumas coisas assim: o amor o amor seja sem hipocrisia. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Ame uns aos outros com amor fraternal, amor de família. Quanto à honra, dê sempre preferência aos outros. Isso aqui é muito difícil, isso aqui, hein? A maioria de nós queremos que a nossa opinião prevaleça. E ainda quando a gente está escudado ou protegido daquilo que a gente faz, sobre a função do que fazemos, do que exercemos. Então, para a gente dar essa preferência aos outros, hein, precisamos aprender. Isso é uma virtude muito interessante. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, desânimo não faz sentido para quem serve a Deus. Eita! Precisamos não só estar numa função, precisamos ter ânimo. E aqui ele está dizendo muito claro, quanto ao zelo, né, quanto ao cuidado, não sejam preguiçosos, se vagarosos. Eu não posso hoje, não posso amanhã. Então a Bíblia, aquilo que a gente faz, fala sobre comunidade, né? E se espelha na Bíblia, e ela é a regra de fé, nós precisamos atentar, porque são coisas minúsculas que nos atrapalham a ser cristão de verdade. Mas dá para ser cristão sem ser orientado pela palavra? Dá para ser cristão sem olhar para a palavra? Como que nós vamos ser cristão, que é um pequeno Cristo, representante de Cristo na terra, sem ser orientado pela palavra que ele deixou, para de fato ser esse cristão?
Eu me ponho muito a pensar. Mas vamos continuar a leitura. Seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na presença, alegrem-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Bom, aqui são 3 coisas importantes. Alegrar-se na esperança, porque parece que o amanhã é desafiador. Como que a gente vai esperar algo, alguém que está doente esperar a cura? É alegrar-se na esperança. Ainda tem chance, ainda posso contar com isso. Então isso é muito importante. E a segunda coisa é ser paciente na tribulação. Até quando vai durar isso? Quantas pessoas vivem anos, né, atormentadas por uma enfermidade, por uma dificuldade, ou por um dilema, né, por uma situação que o constrange e que o faz perder até a esperança. Então, Paulo está dizendo muito claramente: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. A maioria de nós desistimos da oração quando Paulo recomenda que nós devemos estar persistindo. Então, se tudo falhar, se a esperança for dificultada, né, se você tiver dificuldade, aí a esperança já não é mais a mesma, e a paciência na tribulação se esgotar, continue na oração, seja firme na oração. Ele diz assim: ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratique a hospitalidade. Hoje nós vivemos numa sociedade individualista, todos nós temos medo. Pastor, mas os anos mudou, os tempos mudaram. Como que a gente vai ser hospitaleiro com qualquer pessoa? Não é sobre qualquer pessoa. Nós começamos a não ser hospitaleiro pelo estrangeiro, daqui um pouco pelos domésticos da fé. Daqui um pouco não queremos nem familiares na nossa casa. Isso está muito sério. Ele fala que é para praticar, não é só amar, considerar, praticar, tem que fazer. Abençoe aqueles que vos perseguem. Eita, pedrada, hein? Abençoe quem me persegue, quem falou mal de mim, quem disse, como que abençoe? Em vez de eu lançar uma palavra de maldição, ele está dizendo, abençoe essa pessoa. Sabe o que é importante na vida? Não é você julgar a partir da visão do outro, é julgar a partir da visão de Deus e depois da sua visão. Porque se você, por ouvir algo, uma situação adversa, você querer ser pilhado, tomar a energia daquilo lá e começar a querer amaldiçoar, se tornamos iguais. E Paulo está dizendo algo muito interessante. Abençoe aqueles que vos perseguem e abençoe os que vos amaldiçoam. Eita, se você ouvir todo o mal que alguém disser contra a sua vida, abençoe. Esse é o mandamento. Essas virtudes recomendadas aqui por Paulo é uma pedrada, mas não tem jeito, gente. Me explica. A Bíblia não é regra de fé, ou a gente vai acreditar nela. Mas não é fácil, não. Mas está falando para a gente fazer. E nós deixamos de ler a Bíblia, vamos num culto ou uma palavra. Aí a gente deixa os comichões entrar no ouvido, e a gente começa a gerar dela um discurso próprio. Mas isso, escolher as partes dessa palavra que serve para nós. Mas Paulo escreveu para todos aqui, vem a calhar na nossa vida. Eu mesmo estou levando uma pedrada aqui disso. Precisa praticar a palavra, a hospitalidade. Precisamos abençoar aqueles que maldizem. Misericórdia. E ele diz mais ainda: abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Parece que é mais fácil chorar com os que choram que com os que se alegram. Se alguém mudar de vida, se repentinamente Deus abençoar, as pessoas vão ficar duvidosas. Ou temos dificuldade de relacionar com pessoa que Deus abençoou. Falo isso financeiramente, quem Deus abençoou com outro tipo, um trabalho, uma faculdade, um ministério, coisa semelhante a uma dádiva, a um dom. Mas ele está dizendo, alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Então ele está dizendo assim, não existe situação, esteja presente. Faça isso valer. E a gente, não é que nós vamos para ganhar nem reconhecimento, mas é fazer o que a palavra diz. É para que essa virtude continue em nós. E ele vai dizendo mais ainda, que é uma pedrada agora ainda maior. Ele fala assim, tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Isso aqui chama unanimidade. Unanimidade é pensar igual. Mas espera aí, nós falando sobre reino, igreja, cristãos, o mundo em si que se diz cristão, gospel,
Pensa a mesma coisa, gente? A gente vai para as redes sociais e desce o porrete e fala isso, aquilo, outro, maldiz. Meu Deus. E às vezes dentro da igreja mesmo, nós estamos tendo esse medo. Esses tempos eu estou assim. O Senhor me fez refletir que isso também vem uma maturidade, vem com a idade. Uma maturidade, uma maturação consciente da parte de Deus, não da idade em si, mas que você tem, que você não precisa discutir, que você não precisa brigar. Sim é sim, não é não. As pessoas estão querendo romantizar muitas coisas. Aí eu fico preocupado, o céu para onde as pessoas querem ir. Qual que é a orientação que eles recebem? De onde, gente? Isso já está dentro das igrejas, parece que nós estamos perdendo tempo. E Deus ministrou algo no meu coração. Para que discutir, né? Para que ficar perdendo coisas aqui, criando lacunas, divisão entre pessoas? E assim dizemos que são crentes. Ah, mas é porque eu não posso ouvir. É, mas porque eu sou assim. Todo aquele que diz é porque eu sou assim, é porque não foi mudado. Cristo me quer assim, essa é a frase. Não é que eu sou assim. Cristo me quer assim, como essa palavra. Mas vamos adiante, ele está falando sobre unanimidade. Ter o mesmo modo de pensar. Como comunidade, Jesus, estamos distantes. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários uns com os outros. Mas principalmente aqui ele fala com os humildes. Humilde é desprovido. Alguém que, de certa forma, entre aspas, inferior a você, menos conhecimento, menos luxo, menos aquisição de coisas, menos bens, menos esclarecido. Alguém humilde. Mas humildade é saber de onde veio e para onde vai. Humildade não é sobre bens. Eu conheço pessoas ricas de posse, são humildes. Porque humilde não deixa que as coisas sejam maiores que aquele que dá as coisas. Então, se ele diz que é para não ser orgulhoso, mas seja solidário com os humildes. Solidário é participar da mesma coisa, comungar, chegar numa mesa e comer uma coisa simples, ouvir uma conversa de alguém simples, mesmo que ela não te acrescente muita coisa, você está ouvindo, humilde. Ah, mas vou perder tempo, às vezes com essa gente é tosco, né? Às vezes fala essas coisas, que é uma perca de tempo ouvir. As pérolas é da profundeza do mar, nas ostras, e nem todas elas têm pérola. Os brilhantes é no cascalho, as esmeraldas é no subterrâneo, profundo. Precisa de esforço. Mas aí ele diz assim, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aqui está em Provérbios 3, 7. Agora Paulo repete aqui no capítulo 12 de Romanos, versículo 16. Ele diz assim, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quantas pessoas mantêm a vida, ministério, curso, finanças, projetos, pautado na sua visão mesmo. Mas Paulo está dizendo num contexto de pessoas sábias, eruditas aqui. Os romanos eram muito aplicados, sabiam muitas coisas. Mas Paulo está dizendo assim, ei, existe uma virtude melhor de que se gabar do que é, do que faz. É ser humilde. Ele está dizendo, não seja orgulhoso. Eu estou aqui comendo, estava comendo uma pamonhinha aqui. Uma pamonhinha ganhada. Ganhei essa pamonha aqui da irmã Marinês. E uma pamonhinha dela aqui. Hoje eu lembrei dela vir comer essa pamonhinha. Estava lembrando, a pessoa ralou o milho, lutou, acordou cedo. E talvez eu pegue com uma pamonha aqui, não olhando simplesmente para nada, esforço que alguém fez isso por mim. Talvez a gente é bruto, ignorante, estúpido às vezes. Nós sentamos à mesa, comemos aquilo, nunca imaginamos as mãos que estão lá por trás trabalhando, mesmo com muita dificuldade. Então não seja sábio aos seus próprios olhos. Degustar uma pamonha é diferente de quem a faz. Quem faz colocou todo o seu capricho e quis desenvolver o melhor. Agora imagine que alguém a comer uma pamonha, não come pamonha. Porque pamonha... Aí a gente normatiza as coisas. Não, pamonha é ruim. Por quê? Ah, porque eu não gosto de pamonha. Aí todo mundo tem que não comer pamonha porque o abençoado não gosta de pamonha.
Aí muita gente, não, eu não gosto de fulano, disso, que por quê? É porque ele é isso. Para quê? É normatizar as coisas. Nós podemos normatizar o amor, a humildade, a esperança, a oração. Isso seja padrão dentro da igreja. Respeitar uns aos outros, sujeitar uns aos outros. Ser hospitaleiro, Paulo está falando, isso aqui vocês podem normatizar. Abençoar os que vos perseguem, normatize isso. Torne isso uma norma na sua vida. É isso que Paulo está dizendo, então dá para normatizar. Não é sobre visão, roupa, e tem gente que está normatizado por causa de roupa. Tem gente que sai da igreja por causa de roupa. Ah, não, minha igreja mudou. Minha igreja não usa mais gravata, não usa mais paletó. Aí se a gente pergunta para a pessoa de onde é que vem essa questão de paletó e gravata, não sabe. Eu queria saber qual foi a roupa. Aqui não é isso que nós vamos ter. Eu falo sobre normatizar. Desculpa, mas onde é que nós vamos encontrar um texto bíblico que Jesus deu a gravata para um e o terno para outro? Foi uma túnica. A cultura de terno e gravata, ela é europeia. Porque o nosso... Vou falar só do nosso país. É tropical. Quente. Mas a gente se sujeita. Mas as virtudes não podem ser nessa veste. Não é isso. Não é sobre isso que ele está falando. Não é sobre normatizar uma roupa para dizer que você está apto a ir para o céu, para ser de Deus. Mas se eu sou de Deus, logo eu entendo aquilo que Deus também determinou para mim. Eu sigo orientações da qual eu pertenço, de onde eu pertenço. Preciso. Mas isso não pode ser um denominador para diminuir ou elencar a minha fé. Não é um padrão de roupa. E às vezes a gente olha para o exterior, normatiza o exterior, mede a roupa, o cabelo, o brinco, o batom, normatiza. Não, quem usa batom não vai para o céu. Quem usa brinco é do... Isso é normatizar o exterior. E nem os dedos da mão são iguais, gente. Cada um é diferente do outro. Para que normatizar um padrão se biologicamente somos diferentes? Mas Deus é o mesmo. E as virtudes que Paulo aqui no capítulo 2 de Romanos requer de nós é que nós sejamos realmente normativos dentro disso. Então ele vai dizendo um monte de coisa. Não seja hipócrita o amor de vocês. Então é normatizar. Rodeie o mal e apegue-se ao bem. É norma. Então se a gente praticar isso, a gente vai relevar essas picuinhas pequenas que às vezes fazem a gente perder o foco e que usa como padrão. Eu sou do tempo que usava roupas no colégio, uniforme, eu achava bonito, eu usei muito toda a minha vida. É para não ver bagunça, para ver uma organização interna. Isso é bom. Escuda, a pessoa saber onde você estuda, pertence, é bom. Hoje a gente não sabe mais, né? Não tem um padrão hoje, realmente. O ruim é que não ter o padrão e não seguir, depois não ter nada nenhum. Mas toda pessoa do coração ensinável está disposto a seguir. Mesmo quando não gosta, mas se eu me sujeito, se a fé requer isso de mim, eu estou disposto a seguir. E ele diz aqui, ó, não, no 17, não pague ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vive em paz com todas as pessoas. Agora, olha o desfecho. Meus amados, não façam justiça com suas próprias mãos, mas dei lugar à ira. É isso mesmo? Dei lugar à ira? Não, ele diz assim, dê lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não é, homem? Quanta gente falou isso aí. Eu posso irar, mas não posso pecar. O ser humano tem condições disso, de se irar e não pecar. É muito difícil. Misericórdia. Aí ele diz assim no versículo 20, faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe comida. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, vocês amontoarão brasa viva sobre a cabeça. Ele está dizendo, quebra o padrão da ofensa, quebra o padrão, sirva quem te persegue, dê comida a quem tem fome. Gente, Paulo, você está acabando com nós, Paulo. Acabando com nossas vidas, Paulo, mas é verdade.
Nós nos distanciamos da palavra, gente. A gente se distanciou daquilo que precisamos ouvir. E um burburinho surge por aí. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Os outros livros que você estuda, foi escrito por quem, amigo? Amiga. Os outros livros, filosofia, foi escrito por homens. E por que é muito fácil aceitar a filosofia e não se aprofundar nas escrituras, que ela é inerrante, ela transpassa gerações e tem o mesmo teor, e é válido porque ela fala de cada ato futuro sobre nossa vida, está aí acontecendo. A Bíblia é inefável, abençoadora. Ela nos ajuda a sair daquilo que é uma perdição e dirigir nossos caminhos, nossos pés para a salvação. Maravilhoso, show de bola a Bíblia. E esse texto de Romanos capítulo 12, ele vem fazer uma concordância com capítulos 3, 7 de Provérbios. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não tire conclusão de você mesmo, achando que você é o melhor. Não. A Bíblia aí, ó, aqui, ó. Poderosa. Ela não ensina. Tem padrão para tudo. Pode gente que usa aqui o texto bíblico para fazer coisa errada. Mas por que a gente tem dificuldade de abraçar aquilo que nos corrige, mudar? Padrões que nos destrói. Falta de amor. Eu fui criado assim, falta de amor, um padrão. Perde filho, perde esposo, perde tudo. Padrão. Se livra desse padrão que não está te ajudando, rapaz. Ajuda. Use essa palavra. Leia. Que Deus te abençoe nesse dia. Mas a palavra é: não seja sábio aos seus próprios olhos. Deus te abençoe e te guarde e te livre do mal. Ao Senhor seja o louvor, a honra e a glória. Cheiro no coração, Pastor Jonas aqui com você para esse devocional, para que possa hoje também e sempre abençoar a sua vida. Pensa aí, Deus te encha de graça.